Muito boa noite, amigos da rede. No ar mais um programa Histórias e Personagens Bíblicos. Estamos vendo a história maravilhosa do rei Davi. Essa é a parte 2. Acompanhe aí na minha página a primeira parte deste vídeo, onde já estudamos a vida do rei Davi quando criança, pastor de ovelhas do seu pai. Também a sua unção como rei por Samuel. Também Davi lutando contra o gigante Golias. A vida de Davi na corte do rei Saul. Também vimos a amizade de Davi com o príncipe Jonatas. Também a inveja do rei contra Davi e a sua fuga para Gate. A partir de agora, vamos ver Davi como rei de Israel, atendendo aqui o pedido, a sugestão da minha querida amiga Ana e da sua mamãe, a dona Maria Amélia. Você também pode deixar aqui sugestões para os nossos próximos vídeos. Vamos dar sequência então. Glória a Deus. A história de Davi como rei começou ainda antes de ele assumir o trono de Israel. Primeiro, ele tornou-se rei da tribo de Judá em Hebrom. Esse lugar ficava aproximadamente a 50 quilômetros de Jerusalém e passou a ser a sua capital. Como rei de Hebrom, Davi fez importantes alianças estratégicas. Aos poucos, ele começou a conquistar as principais lideranças de Israel. Com isso, ele contornou a indisposição de muitos daqueles que apoiavam ainda a casa de Saul. Davi ficou em Hebrom por 7 anos e meio. Agora vamos ver Davi como rei de todo Israel. Davi se tornou oficialmente rei sobre as 12 tribos de Israel após a morte de Isbosete, filho de Saul. O príncipe Isbosete se tornou rei por alguns apoiadores de seu pai. Um deles foi o antigo capitão de Saul, Abner, que também acabou morto. E Davi assumiu o trono de Israel ainda em Hebrom, depois transferiu a sua capital para Jerusalém. Dessa forma, o rei Davi tornou-se o primeiro a governar-se Israel como um império unificado. Mesmo com a divisão que houve após a morte do seu filho, o rei Salomão, a dinastia da casa de Davi durou aproximadamente 425 anos. Já em Jerusalém, Davi construiu o seu palácio no Monte Sião. Após conquistar a região dos Jebuseus, além disso, ele conquistou grandes locais importantes. Davi também centralizou a adoração a Deus em Jerusalém e colocou a Arca da Aliança na capital do império. E ele também desejava construir o templo ao Senhor, porém esta tarefa Deus não lhe permitiu, porque as suas mãos estavam sujas de sangue de guerra. Isso foi um encargo do seu filho Salomão. O rei Davi também estabeleceu um poderoso exército. Ele conquistou vitórias lendárias contra edomitas, filisteus, cananeus, moabitas, amonitas, arameus e amalequitas. Então foram grandes vitórias. Davi edificou estradas, rotas comerciais. Suas ações trouxeram grandes prosperidades ao povo de Israel.
Vamos ver agora a vida pessoal do rei Davi. O rei Davi teve ao longo de sua vida muitas esposas e concubinas, das quais ele foi pai de muitos filhos. Os filhos mais conhecidos de Davi na Bíblia foi Absalão, Adonias, Amon, Salomão e Tamar, a sua filha. Se o reinado à frente de Israel era próximo, um exemplo, o mesmo não pôde ser dito da sua vida familiar. A família do rei Davi sempre esteve cercada de conspirações, intrigas, rivalidades, tragédias sem fim. Um exemplo claro disso foram os episódios envolvendo Absalão, que matou Amon por ter violentado Tamar. Veja que sequência de tragédias na vida familiar nos filhos de Davi. Depois, ele próprio, Absalão, foi morto por Joabe, o sobrinho do rei Davi, por traição. O rei Davi conseguiu unir as 12 tribos de Israel, mas não conseguiu unir os seus próprios filhos. Muito triste isso, né? Vamos ver agora o pecado do rei Davi. Este foi no período de grande prosperidade no reino de Israel. Davi experimentou o seu tombo mais amargo. Ele conspirou, adulterou com Betseba e ele tramou a morte de Urias, o esposo de Betseba, o seu soldado. Davi foi duramente repreendido pelo profeta Natã, expondo o pecado que até então parecia que ia ficar encoberto, mas de Deus não, né? Davi acabou casando-se com Betseba e arrependeu-se profundamente do pecado. Veja o Salmo 51. Mas as consequências do seu pecado caíram sobre ele, sobre a sua casa e até sobre o reino de Israel. Da união de Davi com Betseba nasceu o herdeiro do trono, Salomão. Nós podemos ver, como disse, o Salmo 51, Davi lamentando profundamente o seu pecado. As consequências do pecado de Davi puderam ser vistas na sequência da história de Israel. Certamente, amigos, esse pecado escrito nas Escrituras é um alerta para cada um de nós, pois o caráter santo e justo de Deus não tolera esse tipo de coisa, não tolera pecado, né? Vamos ver agora o caráter de Davi. Davi estava longe de ser um homem perfeito, mas ele era uma pessoa sincera, fiel e leal aos seus amigos, mas principalmente Davi era sensível à voz de Deus. O homem segundo o coração de Deus, né? Davi tinha o coração completamente inclinado ao Senhor. Ele sabia da sua condição humana limitada diante o Deus Todo-Poderoso. Desta forma, ele era verdadeiro em se arrepender-se e buscar a misericórdia, o favor divino. Vamos ver agora o salmista rei Davi. Davi foi descrito como doce salmista rei de Israel. A Bíblia faz inúmeras referências ao rei Davi como um líder da adoração musical de Israel. Ele também foi o inventor de vários instrumentos musicais, você sabia? Um habilidoso compositor do Senhor.
De todos os salmos registrados na Bíblia, dos 150, 73 salmos está intitulado a Davi. Imagina, hein? A metade dos salmos, né? Alguns deles são identificados como salmos messiânicos. O exemplo disso, o lindo Salmos 22. Leia também o maravilhoso salmo messiânico. Jesus mesmo atribuiu os salmos a Davi, vários deles. Um deles foi o Salmos 22. Agora vamos ver o rei Davi no Novo Testamento para encerrar. O rei Davi é citado várias vezes, não só no Velho Testamento, mas no Novo Testamento. Veja, a menção mais importante sobre a sua vida e como sendo ele o ancestral do nosso Senhor Jesus, segundo a carne, nós vemos em Romanos 1:3. Vamos ver. Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Então nós vemos, ele é citado como com destaque na genealogia de Jesus. Os judeus esperavam da geração de Abraão, também da geração de Davi, vir o Messias Salvador. Mas ainda assim que foi, né? Eles não o reconheceram como o Messias, o Senhor. Ao todo, amigos, existem pelo menos 58 referências de Davi no Novo Testamento. Entre elas está incluso o título frequentemente utilizado para se referir a Jesus como o Filho de Davi. No livro do Apocalipse, o apóstolo João registrou as seguintes palavras ditas pelo próprio Jesus: Eu sou a raiz e a geração de Davi. Apocalipse 22:16. Uma das descrições mais conhecidas sobre quem foi Davi está registrado no livro de Atos dos Apóstolos. Nela nós vemos que o rei Davi era um homem segundo o coração de Deus. Vamos ler Atos 13:22. Vamos ver aqui. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, a qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Aleluia, graças a Deus. Então, de Belém, de Judá, nasceu Davi e nasceu Jesus Cristo. Graças a Deus. Então está aí, meus queridos amigos, a linda história do maior rei de Israel, um dos maiores reis da história da humanidade, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Eu e você também podemos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus, se tivermos realmente temor do Senhor, formos pessoas dependentes totalmente do Senhor, pedir perdão como fez Davi dos pecados e andar segundo a vontade de Deus. Graças a Deus. Eu quero agradecer mais uma vez a sugestão da minha querida amiga irmã Ana e também da sua mamãe, Dona Maria Amélia. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E até a próxima, se o Senhor assim permitir. Graças a Deus.